Então ele anda suave. Ele é sereno. Ele é tranquilo. E quando encarna num lugar desse, sofre muito. Satya Sai Baba. Espírito evoluído. Foi um avatar. E há algumas pessoas que se incomodaram com os nossos estudos, né? Pessoas, obviamente, que ainda acreditam, né, no Guru Sai Baba, acreditam que ele efetivamente foi um avatar, que ele realmente materializava aquilo tudo, que ele curava as pessoas, que ele aparecia para as pessoas para curá-las de crises de angina, que ele é um ser muito evoluído, que, obviamente, vão ter também que dizer que as centenas e centenas de depoimentos de crianças que não se conheciam e que eram de países completamente diferentes, de línguas diferentes, estavam inventando. Vão ter que dizer, né, vão ter que provar, de alguma forma, que a fortuna de mais de 1 bilhão que Sai Baba amealhou ao longo da vida, né, talvez não existisse, ou se existisse só era para caridade. Só que mesmo com todas as obras que ele fez, os 2 hospitais, a escola, pessoal, isso é uma fração muito pequena desse valor. Tá? Isso é o troco. Isso é para, inclusive, a escola era onde ele captava boa parte dos meninos dos quais ele abusava. Porque no dia lá em que ele aparecia, eram 3 vezes por semana, vinham meninos da escola, todos lá de branco, e também as crianças trazidas pelos turistas, né, pelos adeptos de outros países. E aí ele escolhia, né? E quando eram meninos indianos, como vocês já puderam ver nos programas anteriores, muitos deles não denunciavam nada com medo de alguma represália, porque sabiam, né, que Sai Baba era um indivíduo muito poderoso e possivelmente lhe dava a entender isso. Tipo, se você abrir a boca, vai acontecer alguma coisa muito desagradável, né? Então, Sai Baba se mostrou um verdadeiro predador sexual. Porque a sensação que ele tem é que ele é uma ovelha em meio a um monte de lobos famintos, lobos de 3 metros de altura que vão estraçalhá-lo a qualquer momento. Guru, o que muitos no Brasil ainda não sabem, no entanto, é que Sai Baba andou envolvido em inúmeros escândalos. Nós escrevemos isso lá em 2009, por isso que nós, né, tratamos o Sai Baba como se tivesse reencarnado ainda. Escândalos, inclusive com acusações de participação em assassinatos, pedofilia e fraude em seus espetáculos de materialização, conforme veremos em detalhes. O Guru faz seleções diárias de discípulos para entrevistas. Agora, vejam bem. Parecia que ele atendia muitas vezes por semana. E temos aí informação, né, que essas seleções de meninos, vocês estão vendo ali, ó, ao fundo nós temos vários meninos vestidos ali de branco, e ali é o momento em que ele escolhe um deles para, entre aspas, entrevistas. Dagligt at udvælge disciple, som tages med til de såkaldte interviews. Até ele chama um menino, mas parece que o menino veio errado. Na verdade, ele era outro. Então, o menino teve que voltar. Ainda bem que voltou, né? As entrevistas ocorrem num quarto sozinho com Sai Baba. Interviewene foregår i enrum med Sai Baba og opfattes af disciplene som noget af det højeste, man kan opnå. Tidas como ápice de uma conquista. Isso pelos meninos, porque todos que estão ali ficam rezando para serem chamados pelo Sai Baba. Anklagerne siger, at Sai Seus acusadores dizem que Sai Baba comete violência sexual com seus devotos lá. Baba under disse interviews misbruger sine disciple seksuelt. Det drejer sig om unge mænd og drenge, Homens jovens e garotos estão envolvidos. heriblandt mindreårige. Sai Baba og hans organisation Sai Baba e sua organização até agora negam qualquer dessas acusações. Claro, né, pessoal? Jamais iriam admitir. har hidtil afvist alle anklager.
De betegner påstandene som en Alegam que tais acusações são uma campanha maldosa com base em um mero boato. Essa é uma grande inverdade, porque, como já dissemos e adiantamos para vocês, são dezenas e mais dezenas de relatos de jovens que sequer se conheciam e são do mundo inteiro, né? A grande maioria estrangeiros, porque os indianos, os meninos indianos, não se sentem seguros, né, dentro da Índia ao acusarem o Sai Baba. ond kampagne baseret på andenhåndsrygter. Men DR Falamos com alguns ex-discípulos que alegam ter sido abusados. Dokumentar har talt med en række tidligere disciple, som E aí, no finalzinho aí dessa terceira parte, nós vamos ver o início já de um desses relatos. personligt har været udsat for misbruget. One time, Né? E aí ele, né, dá a entender ali claramente, né, que o Sai Baba tentou violentá-lo, o que é certamente muito triste e revoltante. Já tiveram aqui. São as mesmas acusações de sempre. Está usando o dinheiro do trabalho espiritual em benefício próprio. É um pedófilo. Acusações vindas de toda parte. Diversas instituições mundo afora, como a Unesco, o Departamento de Estado norte-americano, a BBC e o jornal Times de Londres, os jornais Telegraph e The Guardian, além de outras importantes instituições midiáticas da União Europeia, Escandinávia, Canadá e Austrália, já fizeram trabalhos investigativos sobre Sai Baba. Por isso que no início nós falávamos, né, que a BBC e a televisão dinamarquesa não tinham sido as únicas a tratar desse assunto. Os documentários The Secret Swami, 2004, da BBC, e Assassinatos a Sangue Frio cometidos pela polícia no quarto de Sai Baba revelaram, né, mostraram assassinatos a sangue frio cometidos pela polícia no quarto de Sai Baba em 6 de junho de 1993. Seus ex-seguidores afirmam que, ameaçados pela mídia indiana e pela influência política de Sai Baba e seu multimilionário império, não tiveram outra alternativa senão fazer as denúncias a meios de comunicação não indianos. Há, inclusive, uma petição pública para investigações oficiais de Satya Sai Baba e de sua organização a nível mundial. Já no endereço, né, Sai Baba Exposed, né, é um blog, é possível ler na íntegra a reportagem investigativa levada a cabo pelo respeitado jornal inglês The Guardian, contendo denúncias de abuso sexual contra meninos. Então ele anda suave. Ele é sereno. Ele é tranquilo. E quando encarna num lugar desse, sofre muito. Porém, há muitas acusações mais sérias também. Der findes langt alvorligere anklager mod Sai Baba, anklager om seksuel misbrug. Acusações de abuso sexual. the first time I had a personal experience with Sai Baba was when I was 16 years old. I went to India alone with some friends in a USA group. I think I was the only person in that group that he gave a personal. Então tá aí, ó, na imagem, né, vocês podem ver que sempre vários garotos são convidados a se aglomerar ali para então serem escolhidos para uma entrevista pessoal. Agora vejam, pessoal, se faz sentido uma coisa dessa. Por que ter uma entrevista sozinho com esses meninos? Por que os pais não podiam entrar junto? Então vejam que as pessoas, na hora do fanatismo, elas não passam, né? Não passa pela cabeça delas que esse indivíduo pudesse fazer o mal a alguém. Por quê? Porque eles se travestem
né, de um personagem. Tentam passar esse ar de santidade e acabam enganando a muitos. I went in there and he's motioned for me to lower my pants. And I did. I was very nervous at the time. Yeah. And he waved his hand and turned it over and showed me some oil. And he started to rub it on my testicles and started kissing me. And as he was kissing me, he started kissing me deeply, you know. And I started tensing up and, you know, not understanding what was happening. Agora eu perguntaria a vocês, qual seria o motivo de um rapaz norte-americano com boa situação financeira, né, jovem, né, me parece ali de boa aparência, inventar uma história dessa? Assim como outras dezenas e mais dezenas de jovens. Vejam se faz sentido uma coisa dessa. Eu sei que a maioria que está aqui nos acompanhando neste momento entende isso. Mas eu estou falando daqueles que ainda insistem em defender Satya Sai Baba. Familien er langt fra den eneste, som kan berette om sexmisbrug. Vejam bem, essa família não era nem de perto a única a ter relatos de abusos sexuais. Politiet i både USA, Tyskland og Frankrig har Polícias dos Estados Unidos, da Alemanha, da França receberam denúncias formais. Aí eu pergunto àqueles que ainda defendem Sai Baba no movimento espírita. Essas pessoas todas estavam mentindo? Sendo que nós sabemos que na legislação desses países, assim como no Brasil, você realizar um falso testemunho dá problema, dá processo, pode dar até cadeia. Né? Claro que tudo tem que ser investigado. Também não é porque alguém denuncia que necessariamente a gente tem que imediatamente condenar. Vai passar pelos trâmites legais e tudo. Né? Só que aí, poxa, meninos que nem se conheciam, que falavam línguas completamente diferentes, que não estavam no mesmo lugar. Que conluio é esse? Que conspiração é essa? Sendo que eles não tinham nada a ganhar com isso. É só botar um pouco a cabeça para pensar, deixar um pouco o fanatismo, essa idolatria a médiums. E é isso que nós mais temos no movimento espírita. Está parecendo uma seita de fanáticos. Sinceramente, parece às vezes que a gente não está numa doutrina que é racional. Parece que a gente está, às vezes, dentro de seita de fanáticos. Pessoas esclarecidas até, que se deixam levar por essa defesa fanatizada de médiuns. Porque é revoltante uma coisa dessa, gente. Como é que você fica de um lado do agressor, de alguém que fez tanto mal às pessoas, e ainda dizendo aos quatro ventos dentro de um centro espírita que Sai Baba é maravilhoso? Agora ele está desencarnado. Mas imagine dizer isso quando ele estava encarnado. Possivelmente muitos brasileiros foram lá, muitos espíritas foram lá, e sabe-se lá se alguns dessas crianças que eles levaram não foram abusadas também. É possível. Não conheço nenhum caso de jovem brasileiro, mas o jovem pode ter ficado calado, pode não ter tido a coragem que esse rapaz teve. Então, veja a irresponsabilidade dessas pessoas. De endeusar o indivíduo que eles mal conhecem, não sabem, não convivem com ele. É um guru charlatão na Índia, é igual a erva daninha. Tem um em cada esquina. Então, é muita responsabilidade. A tribuna espírita ou um canal espírita é de uma responsabilidade muito grande. Você, às vezes, por falar alguma coisa, está influenciando a pessoa para o resto da vida. Como é que você chancela uma pessoa como essa, sem ao menos conhecê-la? Ainda mais dizendo que ela é um semideus, quer dizer, coisa que não tem nem no espiritismo. Um avatar, né, usando um vocabulário que nem é do espiritismo. Então, não dá, né, pessoal? Realmente é muito revoltante. Então, vamos continuar vendo aí a questão das denúncias
que vieram de várias partes do mundo. Jeg har fået anmeldelser fra tidligere disciple. Flere end 20 af anmeldelserne blev i marts indgivet til de indiske myndigheder. Domstolene i Indien har endnu ikke afgjort, hvordan de vil behandle anmeldelserne. En af anmelderne bor i Boston. Hans mor er glødende tilhænger af Sai Baba, og gennem 6 år var han det også. In 1989, when I was 15 years old, I went to India for 3 weeks, and on that trip I had 4 interviews. And in the third interview, he actually asked me to untie my pants, and he forcibly pulled my pants down. And with his... Vejam que os relatos são exatamente os mesmos, nos detalhes. Mandava baixar as calças, tinha um tal do óleo lá, o ritual era o mesmo. Coincidentemente, eram 2 americanos, que eles escolheram por causa da língua e tudo, mas um era do sudoeste americano, o outro era de outra parte completamente diferente, do meio oeste. Os Estados Unidos é um país tão grande quanto o Brasil. Possivelmente não se conheciam e deram relatos exatamente idênticos. His bare hand grabbed my groin and rubbed some oil on the side of my scrotum. And I went again the following year, and on that trip, when I was 16 years old, Sai Baba called me again for a private interview. At that point, I was even actually more uncomfortable because it seemed like this had already taken place, and there was no reason why it needed to take place again. But he asked me to take my pants down. I did, and he went ahead and produced a oily substance and rubbed it on the side of my scrotum. Ifølge Jet Geierhan var han langt fra. Veja aí, ó, o Jet Geierhan afirma que ele está longe de ser o único. Vamos ver. Den eneste. I've talked with students of Sai Baba. Conheci vários outros alunos da escola de Sai Baba que haviam tido relações sexuais com ele. School, and that have had sexual relationships with Sai Baba, and it's really common knowledge that é bem comum que vários alunos passem a noite toda com Sai Baba regularmente. That several students stay with Sai Baba all night on an ongoing basis. And of course, nobody talks about what takes place for these students with Sai Baba, but from the students I've talked to, clear that there are sexual relationships taking place. And in fact, one student I talked to directly was a person that was staying with Sai Baba. And from the conversation, it was clear that it was very difficult for him to come forward with this information because he'd be rejected by his family and by his culture and by his people. Unlike American students who have the support of their culture and society and family to come forward and talk about the fact that they've been mistreated by Sai Baba. Connie Larsen var gennem 21 år en tro disciple af Sai Baba. Mais discípulo de longos anos, foi por 21 anos discípulo de Sai Baba. I Sverige har Connie Larsen i mange år drevet et hjem for misbrugere, og flere gange tog han patienter med til Indien, for at de skulle blive helbredt af Sai Baba. For tiden arbejder Connie Larsen i det sydlige Polen med at undervise. Och sen när jag kom till Sai Baba, som jag trodde var Gud och min räddning, Ele acreditava em Sai Baba como salvador, Deus. så var jag inbjuden i det inre intervjurummet. Och det var där han liksom drog ner byxorna på mig och tog fram min penis och började... Mais relato com os mesmos detalhes, né? No caso, ele que já tinha sofrido, né, abusos quando era criança e novamente aí caiu na mão de outro abusador. Smörja in den med olja och sen började runka mig, onanera. Och efter att han hade gjort det så ville han naturligtvis suga mig också. Och jag stod ju där som helt plakat och förstod liksom inte riktigt vad som hände då. Och vad han gjorde sen var att han ville att jag skulle suga honom. Så då drog han upp sin klänning så här. Och då stod han där med sin lilla penis som var ungefär så här stor då. Och trodde att jag skulle suga honom. Men det kunde inte jag. För jag kom ju att tänka på den här historien om våldtäkten med barn. Så det gick inte. Jag fick spykänslor. Och på det sättet så fick jag också Sai Baba att förstå att jag inte kunde det. Och då lät han mig vara. Men onanera mig, det vill han ju gärna. Connie Larsen troede på Sai Baba som en gud og fandt sig i de seksuelle tilnærmelser. Han var en voksen mand på det tidspunkt.
Han brød først med Sai Baba, da han flere år efter oplevede, hvordan Sai Baba behandlede en svensk familie. Det var när vi i juni, den 6 juni 1999 så åkte vi ner en grupp från Göteborg ner till Sai Baba. Och då var det en pojke som finns med på passagerarlistan här. Han och hans mamma och hans bror och vi andra åkte ner och vi blev inbjudna till intervjurummet. Och i det inre intervjurummet så lockades den här pojken in under tiden hans mamma satt utanför. Och då hörde ju jag vad som skedde där inne utav sexuell karaktär. För jag har ju varit med om det där själv, där bakom skammens draperi som jag kallar det idag. Och där var det så ljudligt så jag skämdes liksom, det var för mycket. Och då hade Baba gått och kudden som man har som stöd för ryggen hade fallit framåt. Och då passade jag på att ta den kudden för jag satt precis vid sidan om så här. Och då tog jag den kudden och dunkade lite i den för att föra lite ljud för det blev ju pinsamt. Och då när jag ska sätta tillbaka kudden så får jag till min stora förvåning se att i ryggslutet här, längst ner vid sätet, så ligger det guldklocka, guldhalsband och guldring och annat. Ah lá, ele descobriu onde que o Sai Baba escondia os tais relógios de ouro, os anéis, os colares, e depois dizia que eram materializados. Annat krimskrams som han sen, när pojken väl har gått ut därifrån, så kommer han ut nöjd och glad och mumsar. Och så kommer han ut och sen så sätter han sig och har fräckheten och går på mamman direkt som tittar på sin pojk och undrar vad som har hänt med honom. Och frågar mamman, vad vill du ha? Och sen har han fräckheten att fuska och göra en sån här falsk materialisation som jag med egna ögon såg när han tog med handen bakom ryggen. Och inte bara våldta pojken eller förföra pojken där inne utan lura mamman och alla oss där ute att han kunde manifestera när allt hade legat bakom kudden. Ah lá, as coisas estavam do lado de trás da almofada, né? Ele mesmo viu isso sem ser, né, alguém da televisão ou um mágico, né? Ele nem tinha certo conhecimento disso, mas ele mesmo pôde ver que se tratava de um truque. Och då gick proppen i huvudet på mig, då tångsade det bara. Och då förstod... Então, naquele mesmo dia, ele viu outro menino sendo abusado e ainda viu, né, que aquelas joias, na verdade, não eram materializadas coisíssima nenhuma. Jag är lurad själsligt, fysiskt. Hela världen är lurade både själsligt och fysiskt. Hvad der har hänt dig efter du har stået frem som modstander af Sai Baba? Jag har blivit hotad att när jag åker till Polen så ska man skjuta mig. Och man har försökt en ny taktik nu från Sai-rörelsen och det är att skicka ut meddelande om mig. Ah lá, a estratégia deles, né? Eles passam a tentar inverter a situação. Quem passou a ser o pedófilo foi ele, né? Para livrar a cara do Sai Baba. Att jag skulle vara dömd pedofil. Man har liksom vänt på hela problematiken och sagt att det som Sai Baba gjort sig skyldig till pedofili, att det är jag som gör mig skyldig till. Jag och de andra pojkarna som har vågat träda fram. Det är vi som är pedofiler. Och det har man skickat ut meddelande över till hela världen. Och det tror Sai Baba-anhängarna på. Da sagen kom frem, forlod mange svenske tilhængere bevægelsen. Mistificador. Charlatão. Já dizíamos lá atrás, em 2009, os truques e Sai Baba. O parapsicólogo Wellington Zangari, que é brasileiro, inclusive, comenta sobre estudos científicos realizados com Sai Baba. Abre aspas. Haraldson e Wiseman apresentaram juntos, em 1994, na convenção da Parapsychological Association, Associação Parapsicológica, um estudo que fizeram com Sai Baba. Atentem bem. Eu estive lá, disse o parapsicólogo Wellington Zangari, e assisti com interesse à apresentação, sobretudo porque foi acompanhada de um vídeo do estudo. Submeteram o alegado paranormal a alguns controles simples, como ter suas mãos colocadas dentro de sacos plásticos fechados por elásticos. Nenhum fenômeno ocorreu enquanto houve esse tipo de controle. A conclusão do trabalho aponta para a possibilidade de fraude. Então, vemos aí que a tal
paranormalidade do guru indiano foi testada e nada foi atestado. E ele, dentro do seu ashram, fazia suas mágicas à torta e à direito. Mas é aquilo que a gente sempre diz. Chega no ambiente controlado, para testes, geralmente nada se produz. Principalmente por parte dos charlatães. E aí vamos para a explicação do ilusionista. Eu mesmo fiz minha amrita e alguns amuletos. Min egen amorit. Ligesom jeg også har lavet nogle små amuletter. De er lavet af Eu os fiz usando colheres, são ovais e côncavos. en ske. Den er oval og har en svag krumning. Det vil sige, at amoritten Desse modo, a amrita pode acumular-se na concavidade. den kan ligge inde i krumningen her. Vi skal nu se tyven igen. Vamos observar novamente o ladrão dando amuletos aos devotos. Né? O ladrão é o que construiu o templo lá. Hvor han giver amuletterne til tilbederne. Han bruger Ele molha uma colher num pote de água com açúcar. en ske, som han døber ned i en spand fyldt med sukkervand, som vi ser Qualquer que experimente colocar calda numa panqueca her. Alle, der har prøvet at smøre sirup på en pandekage, ved, hvor lang tid sabe quanto tempo leva para a calda escorrer da colher. det kan tage for sirup om at dryppe fra skeen. Det kan faktisk blive hængende der Ela gruda por tempo. i forholdsvis lang tid. Vi prøver lige at putte den ned i Nós skålen a colocamos no recipiente com amrita. med amorit. Og jeg placerer nu amuletten, Agora põe o amuleto no lugar. har vi her. Og se, Quando a mão está nivelada, nada acontece. når hånden den er flad, så sker der ingenting. Men så snart man Mas begynder à medida em que inclinamos a mão, at krumme hånden, så begynder amoritten at assim løbe devagarinho, list. é impressionante o tempão em que ela fica escorrendo. E é isso que as pessoas acreditam ser um milagre. så langsomt fra hånden. Algo plenamente explicável dentro das leis naturais. Uma coisa, um truque até relativamente fácil e besta. Og det er jo forbløffende, hvor lang tid amoritten kan blive ved med at løbe. Olha lá. Eles dizem que a amrita e as cinzas possuem propriedades curativas. Da rejsedeltagerne fik at vide, at både amritten og asken har helbredende virkning, fik de begge Então, decidimos pedir às autoridades dinamarquesas que as testassem. Então, o pessoal da TV dinamarquesa fez muito bem, recolheu esse material e levou para laboratórios. dele analyseret af det danske fødevaredirektorat. Det viste sig, at amritten A amrita nada mais era que água açucarada. Já as cinzas eram pó de giz. bestod af vand og sukker. Asken var mest kalk. Vi ved ikke helt præcis, Aí o chefe do laboratório disse, não sabemos ao certo se são cinzas, pode ser que sejam. om det er aske. Det er muligt, det er aske, men det pulver, det har vi undersøgt for Examinamos o que continham em termos de minerais. indhold af mineraler, og den indeholder en Contém principalmente cálcio ou giz. række mineraler, men primært calcium, almindelig kalk. Bortset fra det, så Tirando isso, não conseguimos identificar nenhuma propriedade curativa em especial. har vores undersøgelser ikke kunne vise nogle ekstraordinære ting, som er specielt helbredende. Sai Baba realiza muitos milagres diferentes. Sai Baba laver mange forskellige mirakler. Eksempelvis Ele geralmente pega um anel de prata emprestado de devoto, por exemplo. låner han tit en sølvring fra en af hans disciple, tager sølvringen Ele o esfrega cuidadosamente og gnider lige så stille og roligt på den, og pludselig forvandler den e sig de repente o transforma em anel de ouro. til en guldring. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre, De repente uden transforma både em at de have ouro. en guldring og en sølvring. Det skal vi nu se. Isso, obviamente, não é possível sem ter um anel de prata e outro de ouro. É o que ele fazia, né? Substituía pelo outro. Vi ser her Sai Baba Veremos como isso é feito agora. Então, eu vou mostrar o Sai Baba executando o truque. Han låner en sølvring af en af sine disciple, Podemos ver Sai Baba pegando um anel de prata emprestado de discípulo. for at være sikker på,
at alle, der er til stede i rummet her, Para assegurar que todos os presentes tenham certeza que se trata de um anel de prata, de kan se, at det er en sølvring, for at gøre miraklet så e para tornar o impossível parecer possível, stærkt som overhovedet muligt, så viser Sai Baba nu sølvringen Sai Baba mostra o anel de prata aos seus discípulos. til hans disciple, der sidder foran. Virkelig at se, Todos conseguem ver que é de prata. ringen er af sølv. Om et kort øjeblik Em certo momento, nós veremos Sai Baba fazer o truque do anel de prata se converter em de ouro. der skal vi se Sai Baba trylle sølvringen om til en guldring. Vi skal lægge mærke til, at Perceba que sua mão direita está firmemente fechada. E geralmente, né, uma das mãos sempre está fechada, escondendo ali o objeto que ele quer materializar, entre aspas aí. hans højre hånd om et kort øjeblik er knyttet kraftigt. Man kan tydeligt se, at han Ele está claramente escondendo um anel em sua mão direita. skjuler en ring i sin højre hånd. Han skal lige kysse sin Ele recebe último beijo. sidste gang, og så får han ringen. Lá está a mão fechada. Vejam bem, né? A mão fechadinha ali. Agora ele recupera o anel. Der har vi hånden, der er kraftigt knyttet, og så får han ringen. Den får han her. Og læg så mærke, Perceba que o anel de prata vai parar atrás da almofada na cadeira. der kommer sølvringen ned bag hønnen i stolen. Olha lá. Han puster på ringen, Ele sopra o anel e o transforma em og den ouro. bliver lavet om til É porque é muito rápido, né, realmente, né? Para gente que não é ilusionista, mágico, tem até dificuldade. A imagem também não está tão boa, né? Tem uma certa dificuldade de acompanhar, principalmente um truque desse, porque a pessoa tem que ser muito rápida, né? As mãos ali do ilusionista são muito rápidas, então a gente quase realmente não percebe. til guld. Så man kan se, Todos acreditam ter se tratado de um milagre. jeg tror, det er et mirakel, men det er simpelt trylleri. Mas não passa de um truque de ilusionismo. E mais, Ikke nok med, at han fumler, jamen så har han også materialiseret ele meio que se atrapalha e faz um truque com um anel de ouro que não cabe mais no dedo dele, né? No dedo da pessoa, dona do anel, né? Quando ele vai colocar o anel de ouro, né, que ele já possuía, o anel não cabe no dedo do discípulo. eller fremtryllet en guldring, som slet ikke passer. Den er blevet et par numre for lille. E outros. Quando um espírito desse, tipo Satya Sai Baba, Jesus e outros, encarnam aqui na Terra, vocês acham que as trevas querem que eles fiquem aqui? Myndighederne, det vil sige Kirkeministeriet, har blåstemplet organisationen som statsanerkendt trossamfund og dermed givet den ret til skattefritagelse. Hvis det er sandheden, det I har dokumenteret, hvis det er rigtigt, at der foregår de fuldstændig meningsløse og umenneskelige overgreb på børn, ja, så er jeg parat til at fratage dem deres anerkendelse. Jeg har jo lige deltaget i en stor international kongres om seksuelt misbrug af børn. Og hvis vi virkelig mener noget med det slutdokument, vi kom frem til, at vi vil bekæmpe seksuelt misbrug af børn på alle måder i det internationale samfund, ja, så må man kunne få forhindret, at børn bliver ødelagt og misbrugt, og der sker overgreb af den her art. I Indien har kritikere meget svært ved at få myndighederne til at indlede undersøgelser mod Sai Baba. The media is scared, basically. For example, when the big scandal about Sai Baba's sexual abuse on people. And look at the Indian media. There was only one newspaper from New Delhi which produced a story. People are so afraid, so scared, because he's politically powerful and his influence is so real and he can damage if he's... Exatamente, mais ou menos na cidade lá de João de Deus, que estavam praticamente os comerciantes, todas as cidades, vivendo às custas da movimentação que João de Deus atraía para aquela cidade. Então, né, é aquela coisa, cada um pensando só em si. Né? Então, na Índia aconteceu a mesma coisa. Aquilo poderia colocar abaixo toda aquela estrutura que dependia, né, do movimento de turistas, de próprios indianos, né, para aquela cidade. Aí os hotéis, as lanchonetes, os restaurantes, enfim, os táxis,
tudo aí girando em torno da visitação das pessoas a Sai Baba. Anybody criticizes Ó, qualquer um que o critica é eliminado, atacado, escanteado ou isolado. is eliminated or attacked, or cornered or isolated. Having a press conference on Sai Baba's 70th birthday, the very next day I found that my car parts were removed in the morning so that I could simply make an accident. It could look like a coincidence. Such things happen several times, but we are not afraid. We are not going to be cowed down by that thing. We are waiting for the time that people come out openly and expose this cheat, the best cheat the Times have ever produced. Realmente, o que alavancou o Sai Baba em relação a outros gurus foram justamente esses fenômenos tidos como paranormais. Né? Ele não ficou só no discurso bonitinho, ele começou a fazer esses truques de ilusionismo, e isso é que realmente impressionou mais as pessoas, né, para acreditarem que ele se tratava ali de um semideus. I Puttaparthi er sikkerheden omkring Sai Baba stor. I 1993 blev 4 unge mænd dræbt. Aí, ó, esse caso aí também é muito importante. Em 93, 4 jovens foram assassinados no apartamento de Sai Baba. Dræbt i hans bolig. De var trængt ind i selve ashrammen, Eles tinham invadido o ashram armado de 4 facas, bevæbnet med knive, men blev skudt af politiet. mas foram baleados pela polícia. En polis som arbetade på polisstationen i Puttaparthi på den tiden, han berättade för mig att pojkarna hade kommit dit och sagt åt Sai Baba att nu får det bli lite stopp på det här. Então eles foram lá se vingar, né, de Sai Baba, justamente pela violência que ele praticava contra os meninos. Sexuella våldförandet på småbarn. Då låste Sai Baba in dem, han blev upprörd. Aí o Sai Baba está dizendo ali, então os trancou do lado de dentro, ele ficou furioso, os trancou e apertou o botão para chamar a polícia. Låste in dem, gick och tryckte på alarmklockan till polisen. Então eles já estavam rendidos. Polisen kom och de får tillsägelse av Sai Baba att ta hand om det här. Och de förhör pojkarna uppe i Sai Babas sovrum och vardagsrum i 4 timmar. Och sen anses det av... E depois a polícia achou que seria tão perigoso deixá-los à mercê do povo que esperava do lado de fora, que então simplesmente os executaram após as 4 horas de interrogatório. Polisen så pass farligt att släppa ut dem till folket som väntar utanför. Så polisen helt enkelt avrättar dem efter 4 timmars förhör. Billedet her af en af de dræbte er fra nyhedsmagasinet India Today. Connie Larsen kan ikke vide, om politimandens version er korrekt, for hverken myndigheder eller Sai Baba selv har siden offentliggjort, hvad der præcis skete i ashrammen. DR Dokumentar ville gerne have interviewet Sai Baba selv, men fik ingen adgang til guruen. Han har kun én gang offentligt kommenteret anklagerne om sexmisbrug. Det skete forrige år i hans juletale, hvor han beskyldte modstanderne for at være købt og betalt til at bagvaske ham. Sometimes I feel so stupid because it took me so long to finally come to my senses. But I guess Interessante que ele vai falar agora. Às vezes me acho tão burro por ter levado tanto tempo para finalmente acordar, mas acho que a mente, o cérebro é como um instrumento poderoso. the brain is like a powerful tool. If you got it thinking one thing, it's Se você pensar bem, é difícil mudar de opinião, finalmente acordar e perceber o que está acontecendo. É o que a gente repara, né, quando lida com pessoas fanatizadas, que idolatram alguém. É muito difícil fazê-las acordar, né? Porque é uma lavagem cerebral muito grande. Essas pessoas sabem, né, manobrar realmente a mente dessas pessoas. Então, né, mas por quê? Por causa dessa postura mental de acreditar sem analisar, sem efetivamente, né, utilizar-se da razão e ficar só na base, né, se deixando levar apenas pela emoção. difficult to change the mind and finally wake up and realize what's happening.